Olá! Quero começar agradecendo mais uma vez esse convite que é sempre prazeroso, carinhoso de vocês aí do Rio de Janeiro, dessa casa que leva o nome de Francisco de Assis, para compartilhar, para estar com vocês, mesmo nesse ambiente virtual, eu que já estive aí trabalhando presencialmente. Então agradeço, é uma honra estar aqui também, levando um pouco mais de reflexão ou algum tipo de contribuição que essa nossa conversa possa trazer para os corações e consciências de cada um. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito bonito, que é bem tocante e cheio de reflexões interessantes para elaborarmos, que é um tema que vai falar sobre a fé, e não só a fé, mas a fé que transporta montanhas. Vamos passear pelo capítulo 19 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 1 a 5. E aí vamos ver o que é que essa nossa conversa vai trazer, vai elevar de pensamento, de reflexão para cada um de vocês. E antes de começarmos, vamos fazer então aquele momento em que lemos uma mensagem, que tentamos nos conectar de uma forma mais profunda, mais consciente aos seres de luz que trabalham para sustentar essa casa, esse centro espírita e toda a ambiência planetária do ponto de vista espiritual, do ponto de vista mais sutil e bondoso. Eu escolhi então para compartilhar com vocês uma mensagem do livro chamado Palavras de Vida Eterna. Ele foi psicografado por Chico Xavier e as mensagens são de Emmanuel. Então, vamos ouvir a mensagem chamada Combatendo a Sombra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Isso é Paulo quem diz, está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. O aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência, não nos pede rebelião e gritaria, não nos aconselha azedume e discussão. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio, que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem cada dia, com o esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar. Não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta, diante da ilusão em que se comprazem. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso
da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Muito linda essa mensagem, não é? E lembra muito os tempos que estamos vivendo atualmente. Essa mensagem eu escolhi porque vejo que ela também se coaduna com esse tema da fé e de como nos comportamos para combater as trevas em nós e no mundo. Que façamos então um pequeno momento de interiorização. Vamos nos conectar com a nossa luz interior, com a luz que nos habita e fazermos um instante de prece. Pedimos nesse momento a guarda, a sustentação e presença dos seres de luz, dos trabalhadores do plano maior, que mantém essa casa que leva o nome de Francisco de Assis, nos planos superiores e na materialidade aqui na Terra. Que esses seres possam nos inspirar, possam nos conectar de coração a coração, mesmo nesse ambiente virtual. Que eles possam animar em nós as melhores reflexões e que possam acalentar as nossas almas e alimentar os nossos corações para o verdadeiro bem e para o verdadeiro amor. Agradecendo a Deus, a infinita fonte de sabedoria e amor, vamos então começar a nossa palestra. Que assim seja. Então, há um enorme nível de gradação, tanto de consciência como de moralidade dos espíritos. E é isso que vai nos dar o poder, a consciência e a condição de alterarmos as montanhas em nós e podermos, com a palavra, transmutar coisas nos outros. Isso precisa ser refletido, precisa ser redimensionado, porque vivemos num mundo onde há muita tendência à mistificação. E essa parte de a fé transporta montanhas, se você tiver fé, você pode fazer tudo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, realmente pode parecer uma coisa meio mágica. E antropologicamente, nós temos a tendência a querer nos vincularmos a esse pensamento que nós chamamos de pensamento mágico, que seria algo que estala-se o dedo ou usa-se uma determinada varinha, uma determinada pedra, um determinado objeto e a coisa acontece e a coisa se transforma. Então é muito importante que possamos meditar sobre isso. Qual é o poder da fé na sua vida e como você se relaciona com a fé. Se você coloca a sua fé um pouco nesse lugar de eu não tenho fé e por isso as coisas não acontecem para mim, então você não está compreendendo bem a natureza e a estrutura da fé. E tem gente que diz assim, diz o contrário, eu tenho tanta fé, mas acontece tanta coisa ruim comigo, não sei porquê, não sei porque que eu atraio tudo isso, já que eu sou uma pessoa de muita fé, já que eu falo sempre, saia da minha vida, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Então, é importante que possamos refletir
e aprofundar as nossas percepções, os nossos entendimentos sobre o que seria a fé e sobre como nos relacionamos com isso. E aí vou chamar a atenção aqui para a fala de Jesus, que é bem assertiva, não é? No começo do capítulo, um homem leva até ele o filho que é doente, que ele diz a Jesus que já havia levado esse filho aos apóstolos e que eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus aproveita aquela situação para chamar a atenção e dizer que os espíritos eram homens, os apóstolos, que também são espíritos, né, encarnados, assim compreendemos dentro da doutrina espírita, os apóstolos seriam homens de pouca fé. E aí Jesus elabora, realiza a cura e diz: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então é exatamente sobre essa fala, sobre essa assertiva que eu estou chamando a atenção. Precisamos redimensionar isso. Não é que nada nos seja impossível, é que há gradações no desenvolvimento da nossa moralidade que vão nos facilitar o acesso a esse poder, ao poder de cura, ao poder de elevação espiritual, ao poder de transformar coisas em nós e nos outros. E tudo começa pelo exercício da fé. E todas essas montanhas precisam começar a ser transformadas, transportadas dentro de nós, que são as montanhas dos nossos maus comportamentos. Então, para quem já estudou sobre o perispírito, para quem tem mais algum conhecimento nessa parte da doutrina espírita, vai entender, vai perceber que os espíritos chamam a atenção para isso. Nós temos muitos poderes não desenvolvidos, mas eles só vão se desenvolver à medida que nós nos conectarmos com o bem. À medida que nós nos conectarmos com o verdadeiro amor, sem o orgulho, sem o egoísmo, que são as duas chagas, digamos assim, que nós carregamos e que carregamos há séculos e séculos, cometendo muitas ações danosas às pessoas em vidas passadas. Assim, a doutrina espírita entende o princípio da reencarnação como sendo um princípio de misericórdia, porque nos oferta essa chance de recomeçar, de refazer, de transformarmos essas montanhas do orgulho, do egoísmo, do ódio que já podemos ter carregado e que talvez ainda desperte em nós em alguns momentos, diante de alguns acontecimentos da vida. E irmos transportando essas montanhas de uma forma consciente, de uma forma que nos traga essa sensação de clareza, de lucidez, vai nos habilitando para fazermos isso que Jesus disse, que a nossa palavra e as nossas ações sejam únicas, estejam alinhadas e que elas estejam alinhadas com o propósito divino. Então, quando se alinha o propósito divino, as palavras e as ações, o homem, o espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, ou seja, no corpo físico ou fora do corpo físico, pode sim realizar muitas coisas, tanto no plano material como no plano sutil,
como no plano moral, né? Digamos assim. Porque nós evoluímos nos dois aspectos da vida, quando estamos no corpo físico e quando estamos fora dele. Nosso aprendizado, o nosso exercício de fé, ele precisa se tornar algo constante, algo que não haja interrupção, não haja quebra. E para isso nós precisamos despertar essa consciência mais profunda. Então, volto aqui para as minhas provocações iniciais. Como é que você anda se relacionando com a fé? E se você se chateia porque as coisas não acontecem tão bem na sua vida, porque a fé não lhe levou a mover as montanhas que você queria, como se as montanhas fossem aquilo que você considera mal, ou difícil, ou tormentoso. E muitas vezes aquilo que você considera mal, difícil e tormentoso não são montanhas, são o remédio. Porque muitas vezes vem como resultado das suas ações, das nossas ações, daquilo que nós fizemos, seja nesta experiência de vida física, seja em experiências pretéritas. Então, quando nós nos revoltamos, estamos longe da fé, da prática da fé. Quando nós espíritas dizem muito assim, o espírita revoltado é aquele que se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que se brinca dizendo que seria um espírita revoltado? Porque, em tese, nós temos essa informação, ainda precisamos aprender. Porque quem aprende não pergunta, não tem mais essa inquietação, ela não nasce mais, nem nas palavras, nem no sentimento. Então, nós temos a informação de que tudo o que acontece tem um propósito positivo, amoroso, e está nos oferecendo um remédio para os nossos comportamentos que se desestruturaram, que foram mal organizados, seja nesta vida, seja em vidas passadas. Então, não devemos, inclusive o Pai Nosso, ele lembra isso. Ele convida cada um de nós a colocar a vontade de Deus acima da nossa. Mas a gente insiste em querer o contrário. E isso é um mecanismo do ego. Eu quero sempre ter as minhas necessidades satisfeitas, ter o meu ponto de vista aceito, visto como bom, como melhor. Eu quero sempre ser compreendido. Então é sempre muito voltado para o eu. E quando não sai do jeito que eu quero, do jeito que eu idealizei, do jeito que eu acho que é o melhor, aí eu entro num processo de lamentação, seja verbal, seja mental. Ou eu entro num processo de revolta, seja verbal ou mental. Porque aparece uma emoção de desgaste, de cansaço, de achar que aquilo não tem mais sentido, e aí a fé vai se distanciando. Essa prática do exercício da fé vai se distanciando das nossas vidas. Eu acho que vai ficando claro, à medida que a gente vai conversando, essa estrutura que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, perceber como você se relaciona com a fé na sua vida, no dia a dia, nas pequenas coisas. Quando você for contrariado na sua vontade. Ora, o que é que isso tem a ver com a fé? Tudo! Se você for contrariado na sua vontade. Eu queria fazer determinada coisa, mas não consegui, não funcionou, fulano ou ciclano não concordaram, me cortaram, ou eu realmente não consegui realizar aquilo que eu imaginava, não foi do jeito que eu imaginava. Então, se eu percebo isso como frustração, e aí me vem o sentimento de, mas tá tudo bem,
talvez tenha sido melhor, talvez tenha sido para o meu crescimento. E eu me conecto com esse sentimento e esse pensamento, eu estou alimentando a fé. E eu me lembro nesse momento de dizer a mim mesmo, mas Deus sabe o que faz. Ou um ditado popular bem comum, que eu gosto muito de lembrar, Deus escreve certo por linhas tortas. Ora, nem existe linha torta, a linha é sempre alinhada, porque existe uma sabedoria que alinha essa vida, alinha a nossa movimentação, existe uma rede de apoio muito grande a nosso favor, percebamos ou não. Mas se você cai na segunda opção, aconteceu, eu gostaria de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa, não deu certo, não foi do jeito que eu imaginava, e aí eu caio no estado emocional de dizer, tá vendo? Tudo na minha vida dá errado. Ou então, puxa vida, eu batalhei tanto por isso, não sou merecedor, ou por que isso não funciona? Quando eu pergunto o porquê, seja uma pergunta verbal ou mental, eu estou alimentando o contrário da fé. Eu estou alimentando a descrença. Ou seja, eu estou me distanciando dessa força que é a percepção de que tudo no universo corrobora para o bem, para o amor. E você é parte do universo. Portanto, tudo que acontece na sua vida vem para o bem, vem para o crescimento, vem porque é bom. Seja uma doença, seja uma dificuldade financeira, seja dificuldade em relacionamentos, com filhos, com maridos, com esposas, com patrões, vem para ensinar, para alertar, para dar condições a você de transportar suas montanhas, de se alinhar com o propósito divino e perceber o que é que você tem que transformar naquela situação. Como Paulo chama a atenção na mensagem que eu li para vocês. O que é que eu tenho que transformar em mim para que o mundo, para que essa ambiência exterior fique melhor. Não é interessante pensarmos assim? Então, o atributo da fé é um exercício. E é um exercício que requer atenção, requer cuidado, requer investimento. Investimento de força, de vontade, de perseverança em mim. E se eu não estiver atento no dia a dia, em cada atitude, eu vou estar aumentando as montanhas e as dificuldades em mim, ao invés de diminuí-las. E, portanto, eu vou estar me distanciando, adiando essa prática da fé. Essa prática que nos leva a ter essa certeza. É um poder muito grande. A fé, quando ela é limpa, quando ela é bondosa, quando ela é cheia do verdadeiro amor, ela realmente pode transportar, ela pode transmutar sofrimentos emocionais e sofrimentos físicos. Então nós temos na história da humanidade pessoas que em diversas crenças, em diversos períodos da história humana estiveram praticando os chamados milagres ou as chamadas interferências divinas, né? E elas se manifestam. E talvez nós tenhamos colocado isso num lugar muito mágico ou num lugar de merecimento. Porque o chamado santo praticou determinados milagres porque ele merecia, entre aspas, né? Porque ele era melhor do que eu, assim, como se ele tivesse sido escolhido e eu não. Mas todos são chamados. É outra fala
do Cristo. Mas nós não nos escolhemos. Nós queremos as coisas fáceis demais. Então, eu vejo muito essa dificuldade e vejo muito essa lamentação que às vezes ela não é verbalizada, mas ela é sentida. Ela fala através de outras formas, de outras expressões, que não a palavra. Ela é sentida, ela é pensada e às vezes compartilhada como apenas uma lamentação. Mas a lamentação não é só uma lamentação, ela também é a manifestação da nossa falta de fé naquele momento, naquela situação. A chateação não é só a chateação, ela também é a manifestação da falta de fé naquele momento. E aí vocês vão perguntar assim: e como é que nós vamos viver nesse mundo tão tumultuado, sem se lamentar ou sem se chatear? Isso é um negócio meio impossível, né? E aí, a gente pode pensar assim. Por que parece impossível? Porque ainda estamos num estado de consciência onde nós nos apegamos a isso. E faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso aprendizado. O mais interessante é nós termos a atenção e transformarmos, como Jesus disse, vamos transformar essa montanha, vamos tirando as pedrinhas dela, vamos descascando, lapidando essa montanha devagarzinho, a cada dia, a cada acontecimento do seu dia. Porque senão a montanha vai ficando grande, vai enchendo de entulho, de material. Então, vamos errar, vamos nos chatear, vamos nos lamentar, mas se desenvolvermos a autoconsciência, né, que Joana de Ângeles chamou muita atenção, a autoobservação, nós vamos acionar um mecanismo de reajuste emocional muito mais rápido e vamos sofrer menos. Aquela situação vai ser atravessada de uma forma mais tranquila, menos tumultuada e, portanto, vai nos levar a um crescimento mais rápido e vai nos levar à experiência de nos alegrarmos e agradecermos a tudo, a todas as circunstâncias da vida, seja aquelas que consideramos positivas ou aquelas que consideramos negativas. Então, vamos caminhando aqui. Ele chama a atenção, Kardec vai comentar essa parte do Cristo e do Evangelho, e ele chama a atenção para um pouco essa pergunta que eu fiz aqui para vocês. Quais as montanhas que a fé transporta? Aí olha que interessante, Kardec levanta 3 principais e dessas 3 ele vai subdividir depois em mais 5. E nós podemos encontrar muitos outros, se nos auto-observarmos. Então, as 3 principais montanhas que, segundo as reflexões de Kardec, a fé transporta. As montanhas das dificuldades, das resistências e, sobretudo, ele vai chamar muita atenção, a má vontade. Porque são montanhas internas, são questões internas, como a gente vem conversando. Então, diante das dificuldades, se eu tiver essa ambiência, se eu me conectar ao alimento da fé, eu vou transportar essa montanha das dificuldades de uma forma mais leve. Diante das resistências, sejam minhas ou sejam dos outros, se eu me conectar à fé de que tudo é bom, de que tudo passa e de que eu tenho elementos e caracteres para aprender naquela resistência, ao descobrir aquela resistência, eu vou transportar essa montanha. Ou seja, eu vou agir de um modo a que isso vá se diluir em mim.
que isso vai me levar a um crescimento. E a má vontade. Se eu estiver conectada ao exercício da fé, eu vou ter sempre boa vontade. Então Kardec vai chamar a atenção que esses 3 elementos, essas 3 categorias que, segundo ele, a fé transporta, vão se subdividir em mais 5. E aí as categorias que ele elenca são os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. Então a fé transportaria todas essas montanhas, porque mesmo quando nos dispomos a fazer o bem, quando nos dispomos a integrar melhor essa consciência religiosa ou espiritual, nós vamos nos deparar com os preconceitos da rotina, da nossa própria rotina e da rotina dos outros. Então, como vamos olhar para essa rotina? Como vamos julgar as nossas ações e as ações dos outros? Vamos nos deparar com o interesse material, o nosso e o dos outros. Como vamos lidar com essa dificuldade, né, com essa questão do interesse material? Ela vai ser exagerada, ou seja, eu vou amontoar cada vez mais entulhos, ou ela vai ser minimizada, ou ela vai ser colocada numa ambiência sadia, natural, tranquila, onde eu possa lidar com isso em mim e nos outros e, portanto, no mundo, de uma forma mais saudável. Portanto, se eu tenho fé, se eu tenho a crença de que estou no melhor lugar, de que as minhas potências são as melhores para o meu desenvolvimento nesse atual momento da minha existência espiritual, então essa questão do interesse material ela vai ser melhor tratada. Daí porque estamos fazendo aquela relação de que se temos a prática do exercício da fé, podemos transportar essas montanhas com as quais vamos nos deparar cotidianamente em nós e no mundo de uma forma mais tranquila. Daí o grande título do capítulo, a fé realmente transporta montanhas. Mas como vamos praticar isso nas mínimas ações? E aí Kardec dá um pouco essa dica e nós estamos aproveitando para levantar outras camadas e aprofundarmos a nossa percepção. E daí ele vai, o egoísmo, como eu enxergo o egoísmo em mim e no outro todos os dias, em todas as ações. Ele chama a atenção para a cegueira do fanatismo. A fé, ela não é fanática, ela não é cega, ela enxerga, né? Ela chama a atenção da consciência e do trabalho para o bem, para o amor, e não para a guerra, não para a divisão, não para me considerar melhor do que o outro, ou mais adequado do que o outro, né? E chama a atenção para as paixões orgulhosas. Então, o orgulho por si só gera paixões. E ele vai gerando apego às estruturas que nós consideramos tão importante que às vezes não sabemos perder ou nos distanciarmos. Sejam relacionadas a dinheiro, a status social, a status de relacionamento. Às vezes nos apegamos demais a determinadas pessoas e achamos que não podemos viver sem elas. Isso também é um sintoma de falta de fé. Se você nunca havia pensado sobre esse aspecto, sobre esse prisma, então é muito interessante abrir essa percepção para refletir. Estamos o tempo todo, em todas as ações do cotidiano, sendo convidados a acionarmos em nós essa lâmpada, essa chama da fé. A acreditarmos que tudo é bom, que tudo é perfeito no próprio fazer, porque está consertando, está remediando, está oferecendo a melhor oportunidade de crescimento a você
e a todos que compartilham daquela sua experiência, mesmo que ela traga dor, mesmo que ela traga sofrimento. Então, eu gostaria de encerrar aqui, lembrando e retomando as palavras de Paulo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, transformando a cada um internamente, cada um movendo as suas montanhas e alimentando o poder da fé, nós vamos transformar o mundo num lugar melhor, mais amoroso, onde a bondade se estabeleça de uma forma mais verdadeira. Quero agradecer e encerrar fazendo de novo esse pequeno momento de interiorização, de prece e agora nessa ambiência de gratidão. Vamos agradecer a Deus nesse momento por esse estudo, por essa inspiração, aos trabalhadores espirituais e termos fé um pouco mais a cada dia, para que todas as sementes de aprendizado se transformem em ações positivas no mundo. Que assim seja. Gratidão a todos, meu grande abraço a vocês do NEFA. Foi uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Gratidão.